como fazer o encerramento da entrevista na hora da contratação e a negociação do salário. As pessoas têm muita dúvida se elas podem realmente falar para as pessoas de que qual vai ser o valor do salário e daí em qual é o momento de se falar. Inclusive a Gracia, ela trouxe um exemplo que a pessoa falou assim, eu aceito qualquer coisa. E que as pessoas aparecem às vezes com salários astronômicos, mas não conseguem comprovar. Fala assim, eu recebia tudo por fora, tal. Então fica realmente uma situação bastante estranha, né? Qual é a sugestão que eu dou em relação a salário? Primeiro, se você está iniciando o processo seletivo, é você quem pergunta, não é o candidato. Se o candidato começou a te interromper para querer saber qual é o salário, você ainda está falando com ele ao telefone, você está no início do teu processo seletivo e ele já quer saber o salário, você já está vendo uma folhinha querendo nascer de goiaba. Só pode ser. E quando crescer, vai ser um pé de goiaba. Por quê? É até indelicado. Eu estou, às vezes, fazendo a entrevista ao telefone e o candidato me interrompe, e isso já aconteceu, várias vezes, e o candidato interrompe para falar, mas qual que é o salário que vocês pagam? Responde, não, lógico que não. Eu simplesmente falo, eu ainda não conheço você, eu ainda não sei quais são os seus expertises, eu ainda não sei quais são os seus talentos, eu ainda não sei qual é a sua capacidade, eu ainda não sei o quanto você preenche o perfil da vaga que eu tenho em aberto. Então eu falo na lata, eu estou te conhecendo agora. Não tem condições de eu estar te falando qual é o salário se eu estou te conhecendo agora. Então, eu dei aí alguns dos exemplos de respostas que eu uso quando a pessoa me pergunta qual é o salário. Porém, tem uma outra situação, e é uma situação bastante específica, e é importante vocês terem essa clareza de que, em alguns momentos, eu sim preciso colocar o salário, e eu coloco o salário já desde o anúncio, para evitar que venham pessoas que não tenham absolutamente nada a ver com o perfil da vaga. Então, em muitos momentos, eu trago essa informação do salário já no anúncio de emprego. Então, por exemplo, auxiliar de produção, e eu já coloco auxiliar de produção, R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 1.600. Ou, que nem eu dei o exemplo para vocês, da vaga de logística, que uma vaga de logística costuma pagar 2 e pouco, meu cliente ia pagar 1.700. Eu já coloco no anúncio, logística, 1.700. Em alguns momentos, para mim, é mais interessante colocar o salário, porque eu não vou negociar o salário é aquele, nem que o Papa se candidate à vaga, eu não vou contratar o Papa com salário diferente. Então, nessas situações, né, realmente não dá para se colocar você ficar negociando o salário é aquele, pronto, a pessoa pergunta, e o salário já entro já de lata falando, o salário é tanto, né? Mas em outras situações, que o salário é negociável de 2 a 5 mil, de 3 a 4 mil, de 1.000 a 2.000, 1.000 a 1.500, não importa. Você vai aplicar o salário de acordo com aquilo que a pessoa preenche o perfil da tua vaga. Se ela preenche muito o perfil da tua vaga, né, ela tem muitas informações sobre o perfil da tua vaga, ela realmente é o candidato que está procurando, às vezes vale a pena você pagar mais. Porque você já vai ter um treinamento sobre isso e o candidato já vai estar vindo treinado, então você já ganha o tempo do treinamento, você já vai estar tendo um candidato já treinado. E às vezes você vai estar indo no nível mais baixo. Então, os salários, vocês não precisam responder na hora da entrevista. Eu dei aí várias informações de como está negociando com a pessoa e colocando, né, a parte do salário, nós vamos ver isso no final do processo, né? Outra coisa muito importante, uma outra resposta que eu costumo dar é, sempre pega a pretensão salarial dele lá no início do processo. Lá no currículo, você já pede no seu anúncio, envie sua pretensão salarial e seu último salário. Então, você já sabe mais ou menos qual que é o valor que você vai estar contratando, né? Agora, você tendo a pretensão salarial, a sua resposta pode ser, está dentro da sua expectativa.
Eu só preciso analisar se vai ser um pouco para cima, um pouco para baixo, exatamente o valor, mas vai estar sendo analisado. Então, você responde isso direto para a pessoa. Uma coisa é certa, vocês precisam tomar muito cuidado, né? Se realmente a pessoa está dimensionada para a sua vaga. Isso é muito importante. Por quê? Você tem que tomar muito cuidado que tem uma história de um zoológico que existia e esse zoológico, ele tinha um macaco que era muito engraçado. Tudo bem contar a história do zoológico? Posso? Sim? Não? Falem que sim, porque eu vou contar de qualquer jeito. Então, eu prefiro, assim, que vocês aprovem que eu vou contar a história. E esse macaco era muito engraçado, ele ficava na jaula fazendo macaquice, todo mundo adorava, ele era o sucesso do zoológico. Todos os dias o tratador de animais levava um cacho de banana para o macaco. E o macaco era muito feliz com seu cacho de banana. Mas o tempo passou, o macaco ficou velhinho e morreu. A jaula ficou vazia, o zoológico ficou triste. E um dia chegou um caminhão enorme e dentro do caminhão, adivinha o que tinha? Um leão. E aí perguntaram para o gerente do zoológico, onde é que eu coloco esse leão? Daí o gerente falou assim, coloca ali na jaula do macaco que está vazia. E colocaram. Mas ninguém mudou o protocolo. Então, o tratador de animais sabia que naquela jaula, todos os dias, ele tinha que levar um cacho de banana. E ele levava. Levou um cacho de banana, levou 2, levou 3. O leão comeu o tratador de animais. Acabou a história. Essa é a história. Então, vocês precisam tomar muito cuidado, porque às vezes vocês têm lá um candidato que está muito acima da tua vaga, superdimensionado, e o candidato fala assim, não, eu aceito, eu estou precisando, eu quero muito, tal, eu dai. E aí você vai e coloca ele na jaula do macaco. Mas ele não é macaco. Ele já tem um cargo, ele já tem uma experiência, ele já tem um know-how, ele já tem uma expertise. E aí, o que é que vai acontecer? Com o tempo, ele não vai ficar satisfeito naquela função, porque ele não come banana. Então, tomem muito cuidado quando vocês estão dimensionando o salário da pessoa que vocês vão trazer, de não colocarem leão em jaula de macaco. Pode não dar certo isso. Outra pergunta que várias pessoas fizeram é: quais são as perguntas que eu faço na hora da entrevista? Carmen, me dá isso por escrito. É muito difícil escrever. Por quê? Eu passei para vocês a orientação, vídeo por vídeo. Vida familiar. Você vai identificar em relação à família tudo. Só que, por exemplo, a pessoa é casada há muito tempo, mora independente da sua família, então eu vou focar nela, no esposo, nos filhos, o que esse esposo faz, quanto esse esposo ganha, qual é a situação da família e tudo mais. A pessoa é solteira, eu vou perguntar dos irmãos, o que os irmãos fazem, entende? As perguntas da vida familiar, elas vão seguindo aquilo que a pessoa te apresenta, aquilo que está no currículo. Então, elas não são assim definidas. Imagina eu fazer um roteiro. Pergunte sobre o irmão. O que o irmão faz? Não tem irmão? Pergunte da irmã. Não tem irmã? Ela é filha única. Pergunte dos filhos. Não tem filhos. Pergunte do marido. É solteira. Não tem como fazer um roteiro de perguntas colocando pergunte isso, pergunte aquilo outro, porque eu não sei quem é um candidato que você está entrevistando. E como que a gente faz para identificar custo de vida? Perguntando. Outro dia eu entrevistei um rapaz que ele tinha que pagar R$ 620 de prestação do carro, R$ 1.200 de prestação da casa, 300 e poucos reais da faculdade, que a faculdade ele tinha terminado, e aí ele tinha feito aquele parcelamento para pagar depois, sabe? Eu sei que assim, o valor total somado das contas que ele já tinha dava R$ 2.100. E era uma vaga para líder de produção que ia pagar justamente 2.100, 2.500, dependendo do candidato, apertando, saíam uns 2.800. Como que eu vou colocar uma pessoa numa vaga para ganhar R$ 2.500 se ele já tem 2.100 de contas fixas?
Por mais que ele fale, que ele aceite, que ele aceite, que ele aceite, isso não fecha com o orçamento que ele já tem. E na outra empresa, ele ganhava 4 mil reais. Mas ele não falou que ele ganhava 4 mil reais, ele falou que ele ganhava 3. Só que quando ele veio para a entrevista e a gente abre a carteira de trabalho, e eu não sei se a dona Jamile está aqui, mas olha, dona Jamile, eu vou puxar a sua orelha, porque carteira de trabalho a gente pede na entrevista. E logo, logo, não existirá mais carteira de trabalho. Você terá que fazer a consulta pelo e-social, pegando o PIS da pessoa, que não chama mais PIS, que agora chama NIS. Esse aqui é o único país que eu vejo que eles mudam o nome dos documentos, mas agora vai se chamar NIS, e ele é muito mais amplo, e ele vai estar no e-social, e lá você vai ter condições de saber tudo a respeito deste funcionário, por onde que ele passou, quais os empregos que ele teve, porque as carteiras de trabalho vão deixar de existir, mas ainda não deixaram de existir. Pede a carteira na hora da entrevista. E aí você vai checando o que é que ele fez e o que é que ele não fez. O que é que ele fez e o que é que ele não fez. Então, como descobrir um currículo maquiado? Assim, comparando. Chega uma hora, a maquiagem cai. É muito comum a pessoa falar assim, e eu entrevistei uma pessoa assim há pouco tempo. Ah, não, porque eu trabalhei de 2012 a 2018 numa empresa. E tá lá no currículo, tá escrito isso. Então, você acha que ele trabalhou 6 anos na empresa, benção. Mas não, você vai pegar a carteira, você vai ver que ele entrou, que ele ficou 4, 5 meses, que ele saiu, aí ele foi visitar sei lá quem, no norte, no nordeste, sul, sudeste, não importa. E aí ele voltou para a empresa de novo, ficou mais alguns meses, depois ele saiu de novo. E aí, quando você soma o tempo total, são 2 anos e não 6. Então, isso é uma maquiagem do currículo que pá, cai. A maquiagem do currículo a gente descobre cutucando, não tem outro jeito. Então você olha, tá aquele bolo bonito, tá aquela maquiagem bonita, né? Tá aquele currículo maravilhoso e você não sabe o que é de verdade e o que não é. Aí você vai cutucando, daí você vai cutucando e você vai descobrindo a família perfeita. As pessoas às vezes moram junto há muitos anos, têm filhos, tal, mas consta solteiro no currículo. Aí elas olham e falam assim, ah, mas é que eu sou solteira no papel. Tá bom, mas você não é solteiro, né? Você tem uma responsabilidade, você tem uma família. E aí eu já vou riscando no próprio currículo e já vou anotando. Eu uso muito o currículo para fazer a entrevista e eu vou puxando as perninhas. Porque não dá para ficar escrevendo tudo, vira uma bagunça danada e eu tenho que fazer as anotações enquanto eu entrevisto. Qual que é a técnica que eu, Carmen, uso para conseguir anotar, não perder o contato visual com o candidato, né? E não fazer as anotações numa folha paralela, porque anotar na folha paralela, depois você não acha nada. Eu uso uma técnica super moderna que se chama puxando uma perninha. Eu não sei se fui eu que criei essa técnica ou se ela já existe, mas o meu currículo ele fica imprestável, mas tudo dá para se entender. Então, por exemplo, tem o endereço da pessoa, eu puxo uma perninha e eu vou escrever CSPP. Haha, e você que é inteligente já sabe que CS é casa, PP é própria. Então, são as siglas que eu vou criando para saber e anotar rápido. Agora, se eu puxo no endereço e eu escrevo FIM, a casa é financiada. Aí, se eu escrevo FIM, R$ 700, financiada por R$ 700 por mês de pagamento. Porque eu tenho uma quantidade grande de perguntas para serem feitas. Muitas vezes eu fico um tempo grande com o meu candidato, 1 hora e meia, dependendo do nível da vaga. Claro que eu não vou fazer isso com um candidato mais simples. Talvez um estagiário, o pessoal da operação. E por quê? Menosprezando eles? Não, eles têm menos cursos, eles têm menos coisas para serem avaliadas. Mas um candidato que eu preciso avaliar expertises, se ele tem capacidade de liderar e coisas assim, eu posso ficar 1 hora e meia fazendo perguntas para ele. E aí, para eu fazer essas anotações de forma rápida, eu uso o método da perninha. Eu vou no currículo e vou puxando a perninha. Aí está escrito casado. Aí eu puxo uma perninha e coloco 10. Eu já sei que ele é casado há 10 anos. Aí eu pego essa perninha do 10 e puxo e eu faço um símbolo de masculino feminino.
para saber se ele é casado com homem ou se é casado com mulher, e a idade na frente. Então, eu sei que a esposa dele tem X anos. E aí eu puxo uma perninha e coloco, trabalha fazendo isso. Por que eu quero saber se ela trabalha? Porque isso vai compor o orçamento familiar. Eu quero saber se ela trabalha, eu quero saber o que ela faz. Eu preciso sempre saber de onde a pessoa veio. Imagina o seguinte, que aqui na minha frente eu tenho uma tigela de água em temperatura normal. Aqui eu tenho uma tigela de água gelada e aqui eu tenho uma tigela de água quente. Eu estou com a minha mão na água gelada. Aí eu coloco minha mão na água normal. Eu vou achar que aquela água está quente. Mas na verdade aquela água está normal. Se eu estou com a mão na água bem quente, 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 e eu ponho a mão na água normal, eu vou falar, ai, que gostoso, água fria, né? Ou seja, eu preciso entender de onde essa pessoa veio. Porque às vezes as pessoas fazem uma análise do tipo, ah, mas aquela pessoa, ela chegou num determinado patamar da vida. Olha para vocês, olha o patamar em que vocês estão. Hoje vocês são empresários, vocês dirigem a empresa. Mas o que vai determinar se o seu esforço foi grande ou foi pequeno é de onde é que suas mãos vieram. Suas mãos estavam em água quente ou em água fria? Ou seja, você ganhou a empresa pronta dos seus pais, herdou, assumiu e pronto. Você não tinha nada mais para fazer, a não ser ser o diretor da empresa que você já ganhou? Tem um determinado valor, entende? Diferente de você ter herdado e ter dobrado o tamanho da empresa, já é outro valor. Diferente de você ter começado de baixo, começou pequeno e foi crescendo, 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 crescendo. É outro valor. Às vezes, 2 candidatos para chegarem no mesmo patamar, um andou quilômetros e o outro andou um pouquinho. Uma vez eu estava entrevistando uma vaga para engenheiro de compras e é muito interessante essa história, porque isso aconteceu tem uns 4 anos aproximadamente e eram 2 meninos de 25 anos de idade. Só que um deles precisou trabalhar logo cedo, já era casado, pagava aluguel, tinha um filho, aprendeu a falar inglês sozinho na internet. A partir do momento que ele começou a falar inglês, a empresa começou a mandá-lo para outros clientes e ele nunca tinha tirado os pés do país, mas ele atendia clientes internacionais e ele realmente fazia call com esses clientes e tudo mais. 25 anos de idade, um filhinho que na época tinha quase 1 ano de idade, né? E a esposa também tinha nível universitário e eles moravam juntos, tal. O outro tinha 25 anos. O currículo era fantástico. Falando de maquiagem de currículo aí, Sandro, dá uma olhada. O currículo dele era fantástico. Ele tinha passado 1 ano na Irlanda. Não é lindo? Não falava nem boy nem girl. Eu pedi para ele falar inglês comigo, né? Eu falei, introduce yourself, tal, né? I would like listen you. E o menino simplesmente olha para mim e fica assim, hã? O quê? Eu falei assim, eu estou pedindo para você se apresentar em inglês. É isso que eu estou te pedindo. Aí a menina falou assim, I am engineer. E não saiu disso. Ele não conseguiu formular uma frase em inglês. E eu não preciso falar inglês para saber que ele não falava inglês. Entende? E ele ficou 1 ano na Irlanda. Com certeza ele conheceu todos os pubs da Irlanda, mas escola, eu não sei muito bem se ele foi. E aí, na entrevista, já caiu totalmente a máscara dele imediatamente. E, às vezes, o currículo da pessoa tem lá um montão de cursos. É verdade. Primeira coisa que eu faço quando eu estou avaliando os cursos é: o que foi que você aprendeu nesse curso? E eu já escutei as pessoas falarem coisas do tipo: nossa, esse curso era muito ruim, não aprendi nada. E como eu não me aguento, né? Daí eu falo: e por que você põe no currículo? Eu já falo, porque eu sou do tipo curta e grossa, simpatia, né? Simpatia, quase amor, um bloco lá do Rio de Janeiro, não chegou nem perto de mim. E eu já chego e já falo. Se não aprendeu nada, pôs no currículo por quê? Mas as pessoas falam isso, e eu pergunto, o que foi que você aprendeu? Qual foi o momento mais impactante desse curso?
Qual é a maior experiência que você teve nesse curso? Qual foi o seu maior aprendizado? E as pessoas muitas vezes dizem, eu nem lembro. Eu nem lembro, faz muito tempo que eu fiz. Ué, mas se faz muito tempo e você nem lembra, tá fazendo aqui no currículo por quê? Então, muitas vezes as pessoas colocam um montão de cursos só para encher linguiça. Cuidado, não façam isso. Vocês prometerem emprego e não entregarem emprego, toma cuidado. A pessoa tem até 2 anos para entrar entrando na justiça e ela consegue receber muitas vezes 2 anos de salários seus. Sim, é isso mesmo. A lei é muito clara. Quais são os indicadores de promessa de emprego? É mandar fazer exame médico, é um indicador de promessa de emprego. Mandar abrir conta no banco, é um indicador de promessa de emprego. Então, tem vários indicadores. Você só pode fazer isso tudo quando você tem certeza que você vai contratá-lo. Com essa história do Covid, eu estou pisando em ovos com um cliente que eu tenho, que ele manda fazer teste de Covid antes da pessoa começar a trabalhar. E ela vai começar a trabalhar, ele já interrompe a contratação. Então, nós fazemos todo o processo seletivo, ele faz todos os exames médicos, ele traz a documentação, ele está aprovado. Aí, antes de ele entrar na fábrica, meu cliente faz teste de Covid. Volta tudo para trás. Esse cara pode entrar na justiça? Pode. Por isso que eu estou no pé, um por um, acompanhando, para que depois ele possa vir a ser contratado. E só para vocês terem uma ideia, nos últimos 15 dias, 50% dos candidatos deles estavam com Covid. O quanto que eu posso estar, assim, confiando em referências passadas por ex-patrões? E a resposta, pessoal, se acostumem. Resposta tratando-se de pessoas é sempre uma. Depende. Depende. Depende de que forma que você colheu essa referência. Porque a lei é muito clara. Você, patrão, não pode dar uma referência negativa. Qualquer pessoa que telefone na tua empresa falando, o cara roubou, o cara fez sei lá o quê. Se você não fez um BO e uma dispensa por justa causa, se você não tem um BO provando e comprovando que realmente aquela pessoa é uma pessoa que fez aquilo que você está falando, não me abra a boca. A sua frase é a mesma. Anota, gente. Trabalhou na empresa no período de tal a tal e não há nada que o desabone. Ponto. Quais são os níveis, quais são as posições que ele deve entrevistar? Sandra, adivinha a minha resposta? Depende. Tudo depende. Depende exatamente a quantidade de pessoas que você contrata, o tamanho da sua empresa. Eu tenho um exemplo de um cliente aqui, é uma multinacional europeia e o presidente da empresa dava a palavra final em todas as contratações, E ele queria ver, não importa se era operador da produção, pessoa mais simples, mas ele queria ver todo mundo. Era uma empresa que tinha aproximadamente 120 funcionários, não tinha uma rotatividade muito grande, então isso era algo factível de se acontecer. Mas, se a sua empresa é muito maior que isso, já fica bastante complicado. Mas ainda assim, o presidente ele dava a palavra junto com o gerente, junto com a pessoa que estava ali na operação. Eles faziam um comitê somente para avaliar os candidatos finalistas. Então, o RH fazia toda a parte da entrevista, o RH fazia todo o processo, o RH fazia o levantamento do perfil, estava tudo ok. O RH apresentava os candidatos finalistas e eles faziam esse comitê e eles queriam conhecer essas pessoas e eu fazia a apresentação dentro de uma dinâmica de grupo. Colocava os candidatos finalistas em círculo. Então, vamos supor que eram 5 vagas, eu levava 8 candidatos. Os 8 candidatos saíam e eles simplesmente faziam uma reunião com a gente e batiam, né, o martelo. Olha, o que vocês acham desse? Ah, esse não, esse sim, esse não, esse sim. E eles batiam o martelo. Mas o presidente da empresa participava de tudo. Ele fazia questão de participar. Agora, se é uma empresa muito maior ou se é uma empresa onde o seu objetivo é estar desenvolvendo os seus gerentes, os seus supervisores, você vai precisar treiná-los. E talvez no início você tenha que acompanhar sim, para que você possa fazer esse treinamento e provocar um descolamento.
para que eles comecem a fazer isso sozinhos. Essa é a situação ideal. Essa é a situação na qual cada gestor escolha a sua equipe e seja responsável por ela. Eu sempre envolvo as pessoas da equipe. Perguntou, como eu faço para envolver as pessoas da equipe na seleção? Calma lá. Você vai envolver as pessoas que são gestores, né? Que são as pessoas ou as pessoas mais velhas, depende a palavra que vocês mais vão escutar nessa aula. Depende o tamanho da equipe, porque se você tem uma equipe onde todas as pessoas têm o mesmo cargo, aí você vai lá e pinça uma pessoa para vir para o processo seletivo. Todas as outras vão ficar, o que está acontecendo? Vão ficar confusas, entende? Então, tem que tomar muito cuidado. Geralmente, nós envolvemos o gestor direto. Aquela pessoa que é o gestor direto da vaga, o responsável direto, essa pessoa a gente envolve em todos os processos, em todas as etapas, né? Só não envolvo essa pessoa para ver currículo, coisas assim. Mas a partir do momento que eu já tenho candidatos com o perfil da vaga, eu envolvo. Porque se esse candidato é contratado e esse candidato não deu certo, ele volta para mim e fala, olha, esse candidato que você contratou aí não deu certo, não. E eu faço o quê com o candidato, gente? Daí eu tenho que assumir o erro. Então, é interessante você que é empresário colocar. Eu sempre compartilho com a minha equipe quando eu vou trazer alguém comigo. Mas a minha equipe, nós somos em poucas pessoas, né? Então, isso é possível. Eu vou contratar uma recepcionista, uma estagiária. Eu coloco toda a minha equipe envolvida. E aí a minha equipe aprova. Por quê? Porque minha equipe é pequena. Na minha equipe, nós somos uma consultoria de recursos humanos. Agora eu tô com a minha equipe bem enxuta, né? Nós estamos com 6 pessoas, mas nós já chegamos a ter 14 pessoas. E ainda assim, eu envolvi as pessoas no processo. Quando o currículo não tem informações, o que eu faço com o currículo que não tem informações? Já descarto de cara ou eu chamo ele? O que vocês acham? Número 1 para descarto de cara. Número 2 para eu ligo perguntando as outras informações. 1 ou 2? Descarto de cara ou chamo? Descarto de cara, 1. Muita gente descartando de cara. Eu sabia que isso ia acontecer. Você só vai descartar de cara se for para uma vaga de recursos humanos. Porque uma pessoa de recursos humanos, ela tem que saber fazer currículo. As outras não. Ainda mais pessoas vagas simples, vendedor, produção e tudo mais, eles vão normalmente na papelaria, né? E na papelaria eles têm um template de currículo, eles levam lá os documentinhos deles e mandam fazer o currículo. Então, eles pagam R$10 do currículo e recebem 20 cópias do currículo. É isso que acontece. Eles não sabem fazer o currículo, nem na papelaria, nem em lugar nenhum. E tem pessoas que espalham a notícia de que você só pode pôr 3 empregos, tem pessoas que dizem que você não pode pôr data no currículo. Então, eles não sabem fazer. Aí vale a pena o quê? Entrevista ao telefone, né? Eu vi que algumas de vocês fizeram esse sinal aqui de telefone, é isso mesmo. Ao telefone você vai buscar saber. E toma muito cuidado, porque você de repente conversa com a pessoa, primeiro emprego ela ficou 1 mês, segundo emprego 15 dias. Terceiro emprego, você já não quer mais perguntar, você já quer desligar. Não desligue. Termine. Fale, muito obrigada, entendi. Perfeito, eu vou passar esse currículo para o pessoal da diretoria e conforme for, se eles tiverem interesse, eles vão entrar em contato com você até amanhã. Mas nós recebemos muitos currículos, foram centenas de currículos, tá? Mas se eles tiverem interesse até amanhã, eles vão fazer contato com você. E morre aí. Então, você já deixa claro de que sim, você não vai fazer contato com a pessoa. Porque você vai dar 24 horas para ela ficar esperando. Mas você faz, termina, entendeu? Porque senão ela vai dizer que você discriminou ele. E depois ela vai estar falando da sua empresa. Me ligou alguém lá da empresa, nem falou comigo direito, pessoa mal educada, não sei o quê. Você sempre tem que cuidar da imagem da tua empresa. A imagem que a tua empresa tem lá fora. Posso, durante a entrevista, perguntar se o candidato tem algum vício ou algum familiar viciado? Desnecessário, porque você vai perguntar e eu garanto para você que ele vai dizer que não. Ele pode estar fedendo cigarro,
fedendo cigarro, ter dedo amarelo, dente amarelo, bigode amarelo, no que você pergunta, você fuma? Ele vai dizer que não, porque ele não é bobo, ele é fumante. Fumante é fumante, bobo é bobo. Então, você só consegue mesmo estar identificando aquilo que você está vendo, né? Então, você está vendo se ele é fumante, se ele não é fumante, tal. Às vezes, quando é uma empresa maior, tal, eu dou um truque, assim, tipo, na empresa nós temos alguns setores que pode fumar e outros setores que não pode fumar. E eu preciso anotar aqui na tua ficha para saber qual que é o melhor setor para você. Então, eu faço essa introdução, não faço nada por escrito, e eu deixo bem claro que se ele for fumante, ó, amigo do peito, vamos contratar. Que tem setor que sim pode fumar. E aí ele me responde, eu fumo, eu estou parando de fumar. Eles sabem que estão fazendo bobagem, geralmente eles já introduzem que eles estão parando de fumar. Daí você sorri assim, fala, claro, é difícil, né? Mas fica tranquilo, eu entendo, você é mesmo difícil. E aí você vai lá e já coloca, e daí depois, né, com o tempo, talvez um dia ele descubra que o setor dos fumantes é do portão para fora da empresa. Ou seja, eu tenho clientes que não contratam. Empresa alimentícia não quer saber de fumante, porque o cara sai fumar e aí ele volta cheirando cigarro. E isso contamina o ambiente onde está se produzindo produtos alimentícios e não pode.